Começamos então hoje com a correção da atividade da aula de ontem. Atividade essa que falava sobre prismas, áreas e volumes de prismas. A primeira questão: considerando a quantidade de lados da base, como é chamado um prisma que possui, na letra A, 10 faces? Primeiro a gente tem que lembrar que se o prisma tem 10 faces, são as duas bases mais as 8 faces laterais. Então, se esse prisma tem 8 faces laterais, é porque a sua base ela tem 8 lados. Então, ele tem um octógono na base. Se ele tem um octógono na base, então nós temos um prisma de base octogonal. A letra B, temos um prisma de 15 arestas. Em todo prisma, a quantidade de arestas ela é sempre o triplo da quantidade de arestas da base. Então, se esse prisma ele tem 15 arestas, é porque na base são 5 arestas. Portanto, se a base dele tem 5 arestas, existe um pentágono na base e, claro, se trata de um prisma de base pentagonal. Na letra C, são 20 vértices. Se eu tenho 20 vértices, então são 10 em cada base. Se cada base tem 10 vértices, portanto, nós temos um decágono na base, e se trata então de um prisma decagonal. A segunda questão, observe o prisma reto que está logo a seguir. Se trata de um prisma octogonal, eu não posso afirmar que é um prisma octogonal regular, porque eu não tenho certeza se as arestas da base desse octógono são todas iguais. Dá para saber apenas que é um prisma reto, porque ele forma um ângulo de 90 graus com a base, já que ele fica perfeitamente em pé. A letra A, como pode ser nomeado esse prisma? Bem, como eu falei já, é só observar que nós temos um octógono na base, então se trata de um prisma octogonal reto. A letra B, determine o comprimento do segmento PR. Para a gente determinar o comprimento do segmento PR, eu tenho que primeiro saber quanto é que mede o segmento PQ. Então, aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo sombreado, nós podemos perceber que esse triângulo sombreado ele é um triângulo retângulo, onde os catetos medem 6 e 8, e a hipotenusa é o PQ, que eu vou determinar a medida dele primeiro. Então, pelo teorema de Pitágoras, PQ ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, PQ ao quadrado é 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Então, PQ é a raiz quadrada de 100, de modo que o PQ vale 10. Sabendo que o PQ vale 10, observemos agora o próximo triângulo sombreado. A gente tem que ter uma visão em perspectiva. Esse triângulo sombreado ele está passando por dentro do nosso prisma octogonal. De maneira que no triângulo, PR é uma hipotenusa, é um triângulo retângulo, PR é uma hipotenusa, PQ e QR são os catetos desse triângulo retângulo. Então, de novo, pelo teorema de Pitágoras, PR ao quadrado é igual a PQ ao quadrado mais QR ao quadrado. Lembrando que o PR eu quero saber a medida, o PQ eu já sei do cálculo anterior que é 10 ao quadrado, e o QR é a altura desse nosso prisma de base octogonal, prisma reto, né? Então a altura dele é 24. Resolvendo, 10 ao quadrado dá 100, 24 ao quadrado dá 576. Somando eu tenho 676. De maneira que o PR é a raiz quadrada de 676, então PR é 26. Portanto, a letra C, que pediu o comprimento do PR, está aí, então PR é igual a 26 centímetros. A letra C, calcule a área do triângulo PQR. Esse triângulo PQR, como eu já disse, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, os catetos dele podem ser considerados como base e altura. Então nós já sabemos que o cateto PQ é 10 e nós já sabemos que o cateto QR, que é a altura, é 24. Então é só pegar base vezes altura dividido para 2, vai ficar 10 vezes 24 dividido para 2. Resolvendo aí, 10 vezes 24 dá 240, dividido para 2 dá 120 centímetros quadrados. É então a altura do triângulo, a altura não, é então a área do triângulo PQR. Questão 3. Determine a área lateral do prisma reto regular. Esse prisma reto, como a gente pode perceber, ele é um prisma pentagonal regular.
já que fala que ele é regular, então o pentágono que está na base dele tem todos os lados iguais. Como a gente quer saber a área lateral, o que você pode perceber? Todo prisma reto ele tem na lateral retângulos. Então a área lateral equivale à área desses retângulos. Como além de ser reto, esse prisma é regular, cada um desses retângulos da lateral são iguais. Então o que você faz? Calcula a área de um retângulo e multiplica pela quantidade. Como aí são 5 retângulos na lateral, já que nós temos um pentágono na base, então a área dele ela vai ser então a área desses 5 retângulos, a área lateral vai ser a área desses 5 retângulos. Com isso, então, nós temos que a área vai ficar 5 vezes base vezes altura. A área de um retângulo é base vezes altura e multiplica por 5 porque são 5 retângulos. Daí, então, a área lateral fica 5 vezes a base, é a aresta da base que é 5, que é 2, digo, e a altura é 5. Então, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 5 dá 50, portanto, a área lateral desse prisma, 50 centímetros quadrados. A questão 4. A imagem representa a planificação de um prisma reto triangular regular. Construindo esse prisma, A, B e C corresponderão a 3 vértices do poliedro e M corresponderá ao ponto médio de AB. Está aí, então, a planificação de um prisma triangular regular, como a gente pode perceber. Pela planificação, a altura desse prisma é 8 centímetros e a aresta da base desse prisma é 5 centímetros. Pede então, em relação ao prisma, calcule a área, inicialmente a área lateral. A lateral dele, como nós podemos perceber, ela é formada por 3 retângulos. Esses 3 retângulos eles são congruentes, já que o triângulo da base é um triângulo equilátero. De modo, então, para calcular a área lateral, nós vamos pegar a área de um retângulo e multiplicar por 3, já que são 3 retângulos. Cada retângulo ele vai ter base 5 e vai ter altura 8. Então, a área lateral vai ficar 3 vezes base vezes altura, portanto, 3 vezes 5 vezes 8. Com isso, então, a área lateral dele, 120 centímetros quadrados. Depois eu quero a área da base. Como a base desse prisma é um triângulo equilátero de lado 5, eu posso calcular então a área dele pela fórmula do triângulo equilátero. A área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado da base é 5, então vai ficar 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 5 ao quadrado dá 25, de modo então que a área da base é 25, raiz de 3 sobre 4. O próximo tópico eu quero a área total. Lembremos que a área total de um prisma é a área das duas bases mais a área lateral. Então você tem que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vai ficar então 2 vezes a área da base, que é 25 raiz de 3 sobre 4, mais a área lateral, que é 120. Dá para eu simplificar o 2 e o 4 por 2, então a área total vai ficar 25 raiz de 3 sobre 2 mais 120. Dá para a gente colocar o 5 em evidência. Colocando o 5 em evidência, 25 dividido para 5 dá 5. Então põe o 5 em evidência. Entre parênteses vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 mais 120 dividido para 5 dá 24. Está aí então a área total, 5, que multiplica 5 raiz de 3 sobre 2 mais 24, tudo isso entre parênteses, centímetros quadrados. Quinta questão. Calcule o volume de cada prisma reto que vai aparecer a seguir. Na letra A nós temos então um prisma de base triangular. Observemos que esse triângulo que está na base desse prisma é um triângulo retângulo. Vamos lá então. Como eu quero saber o volume, para fazer o volume de um prisma eu tenho que primeiro saber a área da base. Como eu disse, a base desse prisma é um triângulo retângulo de catetos que medem 2 e 3. De maneira então que a área da base vai ser base vezes a altura dividido para 2. Então vai ficar 2 vezes 3 dividido para 2. Portanto, a área da base é 3 centímetros quadrados, já que 2 vezes 3 dá 6, dividido para 2 dá 3. Tendo a área da base, eu posso então fazer o volume, que é a área da base vezes a altura. Então vai ficar 3 vezes a altura, que é 10. Portanto, o volume, 3 vezes 10 dá 30 centímetros cúbicos, é o volume desse prisma da letra A. Na letra B, nós temos um prisma de base trapezoidal.
nós temos um prisma, esse prisma está deitado, observem isso, onde a base dele é um trapézio. Vamos então calcular primeiro a altura do trapézio, porque para eu fazer a área da base, eu vou ter que saber a altura do trapézio. Para calcular a altura do trapézio, observemos então esse triângulo retângulo que eu demarquei aí na figura, que eu destaquei na figura. A altura desse triângulo retângulo vai ser a altura do trapézio. A hipotenusa desse triângulo retângulo é aí a medida do lado não paralelo do trapézio. E o outro cateto desse triângulo retângulo, o cateto inferior, é 1. Por que ele é 1? Como aí nós temos como aí nós temos um trapézio isósceles, a base maior dele é 4, a base menor é 2. Se você pegar a diferença aí entre as bases, 4 menos 2 dá 2. Esses 2 centímetros de diferença é um de um lado e um do outro. Portanto, então, o cateto desse triângulo aí em amarelo, o menor cateto, é 1 que vai sobrar. Aplicando então o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é 2 ao quadrado, um dos catetos é 1 ao quadrado, mais o outro cateto que é h ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 1 ao quadrado é 1, então vai ficar h ao quadrado mais 1 é igual a 4. Bota esse 1 para o outro lado com o sinal trocado, então h ao quadrado é 4 menos 1, logo a altura ao quadrado igual a 3. Portanto, a altura desse trapézio vale raiz quadrada de 3 centímetros. Tendo a altura do trapézio, eu posso então fazer a área dele, que é a área da base. Lembrando que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso vai ficar 4 mais 2, ou seja, base maior mais base menor, vezes a altura, que é raiz de 3, acabei de calcular, dividido para 2. Resolva, 4 mais 2 dá 6, então fica 6 raiz de 3 dividido para 2. 6 dividido para 2 dá 3, portanto a área da base, que é a área do trapézio que está na base desse prisma, é 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Como a questão pede o volume vai ser a área da base vezes a altura. E aí cuidado para a gente não confundir. Essa altura não é a raiz de 3 que eu já calculei. Raiz de 3 é a altura do trapézio. Essa altura que a questão está pedindo para calcular o volume é a altura do prisma. E a altura do prisma é a distância entre as suas bases, que vale 6. Portanto, então o volume vai ficar 3 raiz de 3, que é a área da base, vezes a distância entre as bases, que é 6. Você pega 3 vezes 6 dá 18, portanto o volume desse prisma, 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Dessa forma, então, finaliza-se a correção dessa atividade que estava pendente.